E aí, galera, vamos para mais uma aula de geometria analítica, parte de circunferência, tá bom? Essa já é a terceira aula de circunferência. Peço que você veja as outras aulas para poder ir acompanhando essas aulas aqui, tudo bem? Nesta aula vamos entender, vamos estudar e compreender a posição relativa de um ponto em relação a uma circunferência. Se eu tenho um ponto e uma circunferência, esse ponto ele pode estar em cima da circunferência, que é em cima da borda, tá certo? Pode estar interno à circunferência, na parte de dentro, logicamente, né? Ou ele pode estar na parte de fora da circunferência. É claro que a gente trabalha com coordenadas e equações, então a gente vai entender, estudando as coordenadas e as equações, que posição esse ponto tem em relação à circunferência, tudo bem? Então vamos lá para a primeira posição relativa, ó. O ponto ele pertence à circunferência, ou seja, ele está em cima da circunferência. Está aqui o ponto P, ó, que está em cima da circunferência. Quero que você note que a distância de O até P é, na verdade, o raio. Ou seja, a distância de O até P ela vai coincidir com o raio. Quando isso aqui acontecer, é porque o ponto ele pertence à circunferência, ele está em cima da circunferência. No nosso segundo caso, o ponto ele é interno, ele é dentro da circunferência. Então, ó, neste caso aqui, ó, você tem um ponto interno. Percebe que o ponto P ele está dentro da circunferência. O que é que eu quero que você perceba? A distância do ponto O até o ponto P, ela vai ser menor do que o raio desta circunferência, ó, porque o raio é esse segmento aqui, ó. Percebe que essa distância aqui ela é menor do que a distância do centro até o ponto. Então, se a distância do centro da circunferência até o ponto dado for menor que o raio, significa que este ponto dado ele é interno à circunferência. É lógico que isso aqui eu posso escrever assim, ó, o raio maior do que a distância do ponto até o centro. Isso é a mesma coisa. Se eu estou dizendo que a distância é menor que o raio, é porque o raio é maior do que a distância. Então, esse daqui é o nosso segundo caso, nossa segunda posição relativa. O ponto ele é interno. A distância do centro até este ponto é menor do que o raio desta circunferência. Ou então o raio é maior do que a distância, que é a mesma coisa, né? No nosso terceiro caso é um ponto externo. O ponto está fora da circunferência. Ele nem está na parte de dentro, nem está sobre a circunferência. Ele está fora da circunferência. Note que nesse caso a distância do ponto O, que é o centro, até o ponto P, que é o ponto dado, a distância vai ser maior do que o raio, ó. Porque percebe que o raio é um segmento que vem até a borda. Esse aqui é o raio, ó. E essa aqui é a distância. Percebe que a distância é maior do que o raio. Da mesma forma, eu posso dizer que o raio é menor do que a distância de O até P. É a mesma coisa. Então, se isso aqui ocorrer, ó, se a distância do centro até o ponto dado for maior do que o raio, significa que é um ponto exterior, está na parte de fora da circunferência. Vamos para o exemplo 1. Verifique a posição relativa da circunferência em relação ao ponto dado em cada caso. Então, aqui eu tenho uma circunferência, lambda, essa aqui é uma letra grega chamada lambda, e eu tenho um ponto, certo? Primeira coisa, vamos determinar o raio desta circunferência. Ó, raio é a raiz quadrada de quanto? De 36. Portanto, o raio vai ser 6. Quando a equação está na forma reduzida, que é o caso aqui, ó, x menos x do centro, y menos y do centro, tudo isso ao quadrado, né, é igual a 36. É igual a raio ao quadrado. Então, qual é o valor que eu devo levar ao quadrado para dar 36? É 6, certo? Isso daqui eu explico nas aulas anteriores. Então, volta lá e dá uma olhadinha. Eu agora vou calcular a distância deste ponto até o centro dessa circunferência. A gente chama centro de O. Certo? O centro, eu pego esses valores aqui com sinais invertidos, ó. 3 e 4. Portanto, isso aqui é o centro. Aí agora eu vou calcular a distância do ponto O até o ponto P. Agora, isso aqui é a distância de dois pontos. Lembra? Como é que eu faço? X de O menos x de P ao quadrado, mais y de O menos y de P ao quadrado. Aí agora eu vou substituir esses valores, ó. Raiz quadrada de quanto? X do ponto O é 3, não fica 3 menos 1, então fica 3 mais 1 ao quadrado, mais y de O
menos y de p. Fica 4 menos 1 também ao quadrado. Aí agora vamos fazer essas contas aqui, olha. 3 mais 1, 4. 4 ao quadrado dá 16. Mais 4 menos 1 dá 3. 3 ao quadrado dá 9. Aí aqui, ó, resolve, olha. 16 com 9 dá 25. Raiz quadrada de 25 dá 5. O que é que nós temos aqui, ó? O raio é 6. A distância é 5. Então, a distância do ponto O até o ponto P, ela é menor do que o raio. O que é que significa? Que esse ponto ele é interior à circunferência. Ele está dentro da circunferência. Tudo bem? Quando a distância é menor do que o raio, é porque esse ponto ele é interior. Assim, ó. Você tem aqui o raio, certo? E o ponto vai estar mais ou menos aqui assim, ó. Então, a distância ela é menor do que o raio. Tudo bem? Vamos ver mais um caso, olha. Letra B. Primeira coisa, calcula o raio. Raio é a raiz quadrada de 12. Por que eu faço isso? Porque já está na forma reduzida. Eu pego esse valor aqui, extraio a raiz quadrada dele. Então, R de raio, R de raiz, para você não esquecer, tudo bem? Então, raio é raiz quadrada de 12. Aí agora eu faço o quê? Eu encontro o centro dessa circunferência. Eu pego com o sinal invertido. Menos 5, certo? E 4. Pego sempre com o sinal invertido. Agora eu calculo a distância do ponto O até o ponto P. Raiz quadrada de x de O menos x de P ao quadrado mais y de O menos y de P também ao quadrado. Lembrando que esse assunto de distância de dois pontos é a primeira aula de geometria analítica. Vê lá a primeira aula. Bom, vamos lá, ó, fazer as contas. Quem é x de O? Menos 5. Então fica menos 5 menos x de P, que é 0, ao quadrado, mais y de O é 4. Aí note, ó, menos da fórmula e menos do 5. Então fica mais 5 quando faz relação no sinal. Isso aqui é ao quadrado. Igual, vamos fazer as contas, pessoal. Olha, menos 5 menos 0 dá menos 5. Menos 5 ao quadrado é 25. Mais, aqui ó, 4 mais 5 dá 9, 9 ao quadrado dá 81. Efetuando essa soma aqui, você tem 25 mais 81. É a mesma coisa que 26 mais 80, que dá 106. Portanto, a distância é raiz quadrada de 106. E o raio é raiz quadrada de 12. É lógico que você não tem dúvida que a distância do ponto, que é o centro, até o ponto dado, ela é maior do que o raio, porque raiz de 106 é muito maior do que raiz de 12. Portanto, este ponto ele é um ponto exterior. Distância do ponto ao centro deu maior do que o raio, ponto exterior. Vamos agora para o último exemplo. Olha, percebe que neste exemplo aqui não está na forma reduzida. Eu vou ter que colocar. Aí você veja a primeira aula de circunferência que eu postei aqui no canal. Certo? Eu explico como é que coloca na forma reduzida. A gente vai usar um método chamado método de completar quadrados. Então fica assim, ó, x ao quadrado. Aí você junta aqui o termo que tem x, ó, 10x, mais alguma coisa que eu vou deixar para completar ao quadrado, mais y ao quadrado, mais 16y, mais alguma coisa igual a menos 8. Eu jogo esse 8 para o outro lado com o sinal trocado. Aí agora eu vou completar o quadrado da seguinte maneira. Ó. Fica assim, ó, x, deixar aqui um espaço, colocar alguma coisa ao quadrado. Certo? Aí quem é que eu vou colocar aqui? Veja só. Eu vou colocar a metade desse valor aqui. Ó. Certo? Quanto é a metade de menos 10? Menos 5. Beleza? Do mesmo jeito, eu vou fazer aqui, ó, y mais alguma coisa ou menos alguma coisa ao quadrado. Aí quem é que eu vou colocar aqui? A metade de 16, que no caso é 8. Isso daqui nada mais é do que o método de completar quadrado que eu expliquei na aula anterior. Igual a menos 8. Pronto, agora eu vou ter que completar esses espaços que eu deixei com alguma coisa. Ó. Veja só. Quem é que vai entrar aqui? Vai entrar 5 ao quadrado, que é 25. E aqui vai entrar 8 ao quadrado, que é 64. Para a equação continuar equilibrada,
eu somo 25 e eu somo 64 também no segundo lado, certo? E aqui também, né, eu vou resolver agora esta conta. Ó. 25 com 64 dá 89. 89 menos 8 dá 81. Pronto. Agora eu posso tirar o centro. Quem é o centro dessa circunferência? 5, sinal trocado, né? E menos 8. E quem é o raio dessa circunferência? Raiz quadrada de 81, que é 9. Portanto, o raio eu já sei, é 9. Agora, eu encontro a distância do ponto O até o ponto P que foi dado, certo? Calculo essa distância e vejo quanto é que dá. Se der menor que 9, é porque esse ponto ele é interno. Se der maior que 9, é porque esse ponto ele é externo. E se der 9, é porque é sobre a circunferência. Então, só fazer as contas, olha. A distância do ponto O até o ponto P é dado por... Eu vou fazer direto. Ó, 5 menos 5 ao quadrado. Mais 1 menos menos 8 ao quadrado. 1 menos menos 8 fica 1 mais 8 ao quadrado. 5 menos 5 dá 0, portanto 0 ao quadrado. Mais 1 mais 8 dá 9, portanto 9 ao quadrado. Passa a raiz quadrada, né? Então, ó, aqui dá 0 e aqui dá 81. Portanto, fica a raiz quadrada de 81, que é 9. Ou seja, o que é que a gente encontrou? A gente encontrou que a distância do ponto O, que é o centro, né, até o ponto P, ela é exatamente igual ao raio. Quando isso aqui acontece, é porque o ponto ele pertence à circunferência. Tudo bem? Então, você encontra o raio, você encontra o centro. A gente já aprendeu a fazer isso nas aulas anteriores. Depois você encontra a distância do centro da circunferência até o ponto que foi dado. Se essa distância der igual ao raio, é porque esse ponto pertence à circunferência. Pertencer à circunferência quer dizer que ele está em cima da borda, do contorno da circunferência. Tudo bem? Se essa distância der menor do que o raio, significa que esse ponto ele é um ponto interno à circunferência. E se essa distância der maior do que o raio, significa que é um ponto externo à circunferência. Tudo bem? Compreendeu? Qualquer dúvida, pessoal, deixa nos comentários. Já vou pedir que você deixe aquele like aí para estar ajudando na divulgação desse vídeo. Até mais, até a próxima. Tchau, tchau!